E aí, pessoal, beleza? Eu vou a partir de agora trazer para vocês alguns tutoriaizinhos que eu tô planejando montar, que eu tô planejando fazer aqui sobre War Thunder. Eu já jogo War Thunder desde o início de 2013 e eu vou tentar passar um pouquinho dessa minha experiência para vocês, para tirar algumas dúvidas, alguns jogadores novos, ou então talvez algum jogador mais antigo também que não saiba de alguma coisa. Eu vou fazer desde uns vídeos mais básicos até algumas coisas um pouquinho mais complexas. Esse daqui vai ser só sobre a diferença de munição, o que usar, quando usar, contra qual alvo, esse tipo de coisa. Bom, esse aqui no caso vai ser um vídeo para quem for mais iniciante, porque eu imagino que quem tenha mais experiência vai saber praticamente de tudo que eu vou falar nesse vídeo. Mas, acho que vale a pena assistir. Bom, para começar, eu vou falar para vocês a diferença entre os projéteis que tem no jogo. Eu diferencio eles, eu classifico eles como três projéteis: o projétil cinético, o químico e um composto. O cinético seria qualquer munição que depende só da própria velocidade e massa para poder fazer o estrago que tem que fazer. Ou seja, um exemplo de cinético seria esse daqui, a PFSDS, que ela só vai depender do próprio projétil para criar o estilhaço para causar o dano. Outro exemplo de projétil que seja cinético, por exemplo, é a munição principal aqui do Ammo No Tree. Vai depender só da velocidade dela e da massa dela para poder fazer o estrago que tem que fazer. Bom, a primeira coisa que você tem que prestar atenção quando você está jogando com qualquer veículo que seja, principalmente se for um veículo novo, olha a velocidade do projétil, que é isso daqui. Quanto maior for a velocidade do projétil que você tiver, mais fácil vai ser de mirar com ele, porque menor vai ser o espaçamento entre aquelas distâncias na mira. Então, por exemplo, esse projétil aqui que a velocidade dele é 1067 metros por segundo, vai ser mais fácil de mirar do que esse daqui, que tem 762 metros por segundo. Ou seja, esse aqui vai ficar mais espaçado, mais difícil de mirar. A outra coisa que você tem que prestar atenção é qual é o formato desse projétil. Dentro do jogo, para projétil que é só cinético, ou seja, o projétil que depende do próprio movimento dele, a gente tem alguns formatos diferentes. Você tem o AP que seria o projétil perfurante normal. Por exemplo, esse projétil aqui, ele é só AP, Armor Piercing. Você também tem o APCR, que é esse daqui. Ele tem um valor de perfuração bem maior do que o AP, mas só que tem uma diferença que eu já vou falar. Você também tem os Armor Piercing Capped, os APC. Por exemplo, essa munição aqui é o APC. Você também vai ter o APCBC, que é esse daqui, e o o APBC, e também você vai ter as munições mais evoluídas, digamos assim. Por exemplo, um APDS, que é isso daqui, e uma munição de flecha, a munição que eu tinha mostrado antes do Abrams, por exemplo, do Roy Cat. Vamos lá, a diferença entre elas, eu vou colocar aí na tela umas imagens para demonstrar, é principalmente o que envolve essa munição. Vou voltar aqui no exemplo do Crusader. Quando você pega uma dessas duas munições que são Armor Piercing, você pode ver que das duas aqui vai mudar um pouquinho da perfuração, mas se você for ver, a única coisa que muda praticamente de uma munição para outra é a velocidade. Então, quanto mais rápido o projétil, mais ele vai perfurar, certo?
E do que muda do AP para o APC? O que seria esse C? Esse C é uma capa que fica em volta do projétil para poder ajudar no efeito de normalização do tiro, que é esse efeito aí. Quando você dispara um projétil, ele tende a ricochetear em uma superfície angulada. Ele tende a ricochetear no sentido oposto. Quando você coloca essa capa por cima, ela meio que faz o projétil mudar um pouquinho a direção e ficar um pouquinho mais perpendicular a isso que você está atirando. A diferença entre esse Armor Piercing e o APC, um dos melhores exemplos para poder usar é o do Sherman, Armor Piercing do Sherman, que é de 75mm, ou seja, uma munição relativamente grande, e ela fura 91mm. Mas, quando você vai na Alemanha e você pega, por exemplo, o Panzer IIIL, ele tem essa APC, que é de 50mm, ou seja, é bem menor, e ela fura 106mm, ou seja, 15mm a mais. E principalmente no ângulo, dá pra ver que ela também é melhor. Isso acontece por causa dessa capinha que fica em cima. Quando você fala de APCBC, além dessa capinha que fica aqui por cima, por exemplo, um exemplo é o M82 americano, a diferença é que você tem, além daquela capa que eu já tinha mostrado, uma outra capa por cima, que é isso daí que está aparecendo agora. Essa segunda capa, ela serve para propósitos aerodinâmicos. Por quê? É uma capinha um pouquinho mais pontuda, né? Um pouquinho mais enflechada, mais aguda. Vai ser um pouquinho mais aerodinâmico, ou seja, não vai perder tanta velocidade com o passar da distância. Então, como que isso aqui vai funcionar? Vai funcionar praticamente do mesmo jeito que a APC. A APCBC, assim que ela atinge o alvo, essa capinha aerodinâmica dela quebra e funciona exatamente desse jeito que é a APC. Outro tipo de projétil é a APCR, a APDS, que é isso daqui. A APDS só é uma munição que fica envolvida em uma cápsulazinha. Ou seja, é uma munição um pouquinho menor do que o próprio calibre. E essa munição aqui, como é disparada de um canhão de 76mm, aqui fala que ela tem 76mm. Só que, na verdade, ela seria um pouquinho menor. Por ela ser menor, ela vai fragmentar um pouco menos na hora que atingir o alvo. E ela vai se mover muito mais rápido. Então, com a PDS é muito mais fácil de você mirar. É muito mais fácil de você perfurar, que ela costuma perfurar melhor. Porém, ela faz menos estrago. É óbvio que se você pegar uma PDS gigante, como por exemplo, uma PDS do Chieftain, que é uma PDS de 120mm, que for 320, ela vai causar muito mais estilhaço do que uma PDS daquela de 76mm. Mas ainda é pouco estilhaço quando comparado com o mesmo calibre, 120mm, a Armor Piercing normal do M103. Essa daqui vai fazer um estilhaço, vai estilhaçar bem mais. E o último tipo de munição cinética, penúltimo tipo de munição cinética vai ser a APCR. A APCR é uma munição que eu aconselho você usar somente se você tiver com um alvo que tem uma placa reta e se esse alvo for muito mais blindado do que você consegue lidar. Então, por exemplo, encontrei um Tiger 2 de frente e eu tenho que atirar na torre dele porque é o único lugar que eu furo, só que a minha munição normal não fura. Aí você troca para a sua APCR e dá um tiro ali que provavelmente vai resolver. Mas se você tiver com qualquer ângulozinho com essa PDS, o mínimo que seja, essa perfuração já cai uma quantidade absurda. Por exemplo, aí ó, de 306mm ela cai para 71, mesmo se você tiver na cola, na frente do seu inimigo e atirar a um ângulo de 50 ou 60 graus. Enquanto essa daqui não cai essa quantidade toda. O segundo tipo de projétil é o projétil químico. O projétil químico
é um projétil que ele não vai depender nem da velocidade e nem, às vezes, nem do ângulo que você vai atirar no seu inimigo. Um projétil químico, por exemplo, seria uma HIT, que seria isso daqui. Dá pra perceber que independente da distância que que você atire essa HIT, ela vai perfurar a 0 grau sempre o mesmo valor, a mesma blindagem, que seria 433 milímetros. Isso vale para 10 metros de distância ou 2, 3, 5 quilômetros de distância. Se você acertar perpendicular, ela vai furar 433 milímetros. Porém, a única coisa que vai mudar para ela vai ser em relação ao ângulo. Quanto mais agudo for o ângulo, menor vai ser a penetração. Isso aqui seria no caso de uma HIT, ou então numa HIT Fin Stabilized, de uma HIT FS. No caso da HIT FS, a única diferença dela para a HIT normal é só que ela tem os estabilizadorzinhos atrás, que lembra uma flecha. E outro tipo de munição química seria a explosiva. A explosiva, essa realmente não depende do ângulo e não depende da distância. Ela só depende de você conseguir acertar o cara, ou então próximo do cara que você está mirando. E outra munição que seria também química seria os ATGM. Os ATGM, eles são praticamente uma HIT que você consegue guiar. Ou seja, você não vai precisar ficar calculando aonde que o tiro vai cair, aonde que você vai ter que atirar e tal. Você só atira e guia com seu mouse, ou então com o teclado, dependendo de qual ATGM que você está usando. E na hora de atingir o cara vai funcionar exatamente como uma HIT. O último tipo de munição seriam as munições, o que eu chamo de munição composta, que é uma munição que ela é cinética, ou seja, ela vai perfurar do mesmo jeito que uma armor piercing vai perfurar, só que depois que ela perfura, ela não vai causar dano só com o estilhaço da própria blindagem, da própria munição acertando a tripulação. Ela também vai causar o dano porque ela explode dentro do tanque. Um exemplo é a M82. A M82 ela perfura primeiro, como dá pra ver nesse quadradinho aqui de cima. E nesse quadradinho de baixo, que fica escrito Damaging Effect, o efeito que ela causa depois de passar na blindagem. Ou seja, depois que ela passa da blindagem, ela explode. Então essa seria um tipo de munição composta. Aí as munições compostas que eu consigo lembrar agora, elas incluem as APC, que é o caso do Panzer III que eu tinha mostrado, a APC-BC, que é o caso dessa munição aqui, a APHE ou APHE-BC, que são o caso das munições russas, que agora eu não estou lembrando se vai ter em mais algum outro país. Ó, essa aqui é uma APHE-BC e essa daqui, deixa eu ver se vai ter também, essa aqui é uma APHE. A diferença entre a APHE e a APHE-BC é que essa daqui tem um ballistic cap em cima, que é aquela capinha aerodinâmica para o projétil ir mais rápido. No caso, não mais rápido, mas não perder velocidade com o passar do tempo. Ou seja, essa aqui é um pouquinho mais fácil de mirar do que essa daqui. Então a gente tem algumas vantagens e desvantagens para cada um desses projéteis. Por exemplo, um projétil que é só cinético, ou seja, um projétil que vai ser por exemplo, esse daqui, a vantagem dele é que, como dá para perceber, a perfuração dele, em comparação com esse projétil composto aqui, ou para esse daqui, é que ele perfura mais. E que isso é bom. Só que, depois que ele passa da blindagem, o único dano que vai ser causado vai ser com o próprio estilhaço. Ou seja, você tem que saber quando utilizar. Se eu utilizar esse daqui, eu vou furar menos, mas se eu furar, explode depois que passar da blindagem. Esse daqui, eu não preciso me preocupar tanto com se vai furar ou não, dependendo do alvo que você estiver olhando, mas aí você não vai ter aquela explosão que acontece depois da blindagem.
Para facilitar, quando tem essa explosão depois da blindagem, tem esse iconezinho laranjinha aqui atrás da munição. Assim, parecido com esse daqui ou com esse daqui. Quanto maior for o íconezinho de explosão, maior vai ser a explosão que o projétil causa. Então essa seria a vantagem de um projétil cinético, que seria uma perfuração maior, no geral. Tem algumas exceções, mas você não tem o efeito de explodir. Aí já ao contrário para as munições compostas. A desvantagem dela é que ela pode ser, não é uma regra, mas ela pode ser um pouquinho menos perfurante do que os projéteis sólidos, os projéteis que são só perfurantes, mas se ela perfurar, ela vai explodir dentro do veículo que você atirar. Mas tem uma coisa que tem que ser levada em consideração, principalmente para munição que tenha algum explosivo dentro. Por exemplo, uma HE, ou essa daqui que é uma munição de shrapnel, que é quase muito parecida com essa daqui, só que ela fura muito menos, só que ela tem muito mais explosivo dentro. O que você tem que levar em consideração é isso aqui, ó. O Fuse Sensitivity, que é a sensibilidade do fusível, digamos assim, que que faz essa munição explodir. Para essa munição não explodir assim que sair do canhão, eles têm que botar uma certa resistência, ou seja, passou dessa resistência, esse projétil vai explodir, que no caso dessa munição é de 14 milímetros. Ou seja, se você, por exemplo, encontrasse com um BTR e atirasse nele aqui, essa proteção aqui é só de 10 milímetros. Então, como aquela munição precisa de 14 milímetros para ser ativada, o que vai acontecer é que esse projétil vai passar reto. Dá para até fazer uma simulação aqui, ó. Vamos pegar aqui o KV-2 com essa munição aqui. Olha, o Fuse Sensitivity dela é 19 milímetros, ou seja, aqui vai furar, óbvio, mas são só 10 milímetros, então o que vai acontecer? Nossa, que munição ignorante. Ela vai passar reto, certo? Então esse seria o que você tem que prestar atenção com esses projéteis. Normalmente, projétil que é explosivo, ele costuma ter um fuse bem pequeno. Por exemplo, esse daqui é 0,5 milímetros, ou seja, qualquer lugar que eu atirar aqui que tem alguma blindagem, ou seja, se eu atirar aqui, esse projétil vai explodir. Certo? Qualquer lugar, mesmo se eu atirasse no chão perto do veículo, em qualquer lugar que ele pegue, ele vai explodir. Falei das vantagens de projétil composto e projétil cinético, e a vantagem do projétil químico é qual? A vantagem do projétil químico é que, como ele não depende da distância para fazer o estrago que ele faz, você pode atirar de qualquer distância que ele vai continuar perfurando aquela quantidade. Por exemplo, se você pega o T-80B com a hit dele, independente da distância que você atirar, se você acertar um ângulo de 30 graus, por exemplo, ela vai furar 476 milímetros. Isso a 10 metros, 100 metros ou 1 km, 2 km, tanto faz. Só depende do ângulo. Essa é a vantagem. A desvantagem é qual? A desvantagem é que no caso da hit, você tem que ser bem preciso com ela. Porque a hit, ela funciona... Isso serve tanto para hit, quanto para hit FS, quanto para os mísseis. Eles funcionam com uma coisa que chama Shaped Charger. Ou seja, é uma carga com um formato de cone. Eu vou botar também uma imagem aqui para ilustrar como é que é. Mas basicamente, você tem um cone de cobre, e atrás desse cone de cobre você tem explosivo. Quando você ativa essa carga, esse explosivo atrás do cone explode e faz esse cone se deformar e faz o metal do cone, entre aspas, derreter. E causa um jato de metal líquido, quase líquido, para frente. E esse jato de metal muito concentrado que vai conseguir perfurar a blindagem. A vantagem é que, como deu para perceber pela explicação, que não vai depender da distância, só vai depender da quantidade de explosivo que você tem e, às vezes, do formato do explosivo, do formato do cone. E
você vai... Essa seria a vantagem, e a desvantagem é que você tem que ser bastante preciso. Então, por exemplo, se você acertar em um lugar que você não vai... que você vai, por exemplo, matar um tripulante... Aqui, por exemplo, se você atirar num Tiger com uma hit, eu estou pegando a hit do STB-1, por exemplo. Imagina que eu quero acertar aqui. Eu consigo... Aqui no caso pegou até a munição. Imagina que eu vou atirar aqui. Eu consigo acertar o motorista e só. Que dá pra ver que passa um jato laranja aqui na frente do motorista. Esse jato laranja é o jato de cobre que é ativado por essa hit. E contanto que ele também não vai muito longe, porque o próprio ar serve como uma blindagem para ele. Então você tem que ser preciso. Se eu fosse atirar nesse Tiger com a hit, o que eu teria que fazer? Eu teria que provavelmente atirar na munição, ou então atirar de um jeito que eu conseguisse alinhar, olha só, os 3 tripulantes aqui, sendo que não é garantido que eles vão morrer todos os 3. Então essa é uma vantagem e a desvantagem da hit. E a outra coisa que isso vai influenciar para praticamente qualquer projétil é o ângulo. Na verdade, eu esqueci de falar de um projétil químico, que é a hash. A hash ela é um projétil químico um pouquinho diferente. A hash é um projétil que você atira um explosivo plástico que vai deformar a ponta da munição. Ela vai se deformar, como está mostrando aí. A ponta da munição vai se deformar, vai explodir, mas ela não vai perfurar a blindagem. Ela vai causar uma onda de choque. Essa onda de choque vai fazer com que toda a parte de dentro da blindagem do tanque se estilhasse, e esse estilhaço voa para dentro do tanque perpendicular a essa blindagem. Ou seja, você mata os tripulantes do tanque usando o próprio tanque deles como o projétil, praticamente, como o que vai ferir eles. A vantagem dessa munição é que, como dá pra ver pelo stat dela, essa é a única munição, uma das únicas munições do jogo que não importa nem a distância e nem o ângulo que você ataca. Qualquer distância e qualquer ângulo, ela vai fazer o mesmo estrago. Só vai depender aonde você acerta. Essa munição ela não é muito boa para explodir a munição do inimigo. Normalmente ela deixa a munição danificada, mas ela não chega a detonar a munição. Quer dizer, não com tanta frequência como se você acertasse com essa munição, por exemplo. Agora, voltando um pouco, para falar sobre o tipo da munição, eu falei que a PCR não é muito boa com ângulo. E é exatamente pelo formato dela, porque a ponta dela, se você pega uma blindagem que está a 90 graus, essa ponta vai furar essa blindagem a 90 graus, mas se você pega ela um pouquinho de lado, o que vai acertar o veículo não é a ponta do projétil, e sim essa lateral que tem essa lateral aqui. Então o que vai fazer? Ao invés de pegar aqui na pontinha, vai pegar nessa lateral e o projétil vai ricochetear. A última coisa que tem para falar, pelo menos aqui eu estou me lembrando, são os efeitos pós-penetração, que seria o que cada munição vai fazer. Uma munição que ela é uma perfurante normal, sem explosivo dentro, ela vai causar o dano dela somente com o próprio estrago, com o próprio estilhaço da munição e da blindagem do tanque, que ela vai mandar para dentro do tanque e matar os tripulantes e danificar os módulos. A que tem o explosivo dentro, além dos estilhaços que ela vai mandar para dentro como uma munição perfurante normal, depois que ela passar, se ela tiver o sensitivity suficiente para ativar, a sensibilidade do fusível suficiente para ativar, ela vai detonar lá dentro. Se ela não tiver a sensibilidade suficiente, ela vai passar direto sem fazer nada. A HE, a munição explosiva, ela vai ser boa principalmente contra alvo mais leve.
Ou seja, se você está num Battle Rate, você está jogando um modo de jogo, que você sabe que você vai, por exemplo, encontrar com algum... Por exemplo, com esse carinha aqui, se você atirar com qualquer munição perfurante nele, por exemplo, aqui, não vai acontecer nada. A munição vai passar reto. Vou colocar aqui como exemplo esse carinha aqui. Se eu atirar aqui, a munição vai perfurar, mas ela vai passar reto. Não fez nada de demais. E o cara vai continuar andando e se bobear pode até atirar em você de volta. Mas se você usar uma munição explosiva, eu posso mirar em qualquer lugar praticamente, que ela vai explodir e aí sim vai causar um dano no veículo. Pode danificar a arma, pode matar algum motorista e dependendo do calibre e do tamanho do projétil vai acabar completamente com a tripulação. A HIT e a HIT FS é aquilo que eu falei do jato de metal derretido, entre aspas, que vai em uma direção só. Esse é o efeito pós-penetração. Ou seja, é um efeito pós-penetração que você tem que ser, digamos assim, tem que dar uma precisão cirúrgica para acertar o que você quer acertar. Mas provavelmente você não vai ter que se preocupar na questão, será que vai perfurar? É só pensar, quando eu perfurar, o que eu vou acertar? E a hash é uma munição que você vai estilhaçar e todo o estilhaço dela vai sair a 90 graus da placa. Por exemplo, se eu atirar exatamente nessa placa aqui, desse Tiger, a hash vai mandar o estilhaço para dentro. Tá vendo que a munição conseguiu pegar tudo. Vou colocar aqui em cima, por exemplo. Você pegou um Tiger capotado. Pronto, mandou a munição exatamente 90 graus para baixo. E se eu angular ela assim e atirar de novo, vai acontecer a mesma coisa. Mandou o estilhaço 90 graus para baixo, porque não depende do ângulo que você atira em si. Só depende do ângulo que a blindagem está fazendo. Ó. Mandou o estilhaço para baixo de novo. Bom, é isso. A última coisa que tem para falar, só para não dizer que faltou, é em relação à munição de fumaça, a munição de smoke. A munição smoke, em teoria, você pode matar alguém usando uma smoke, mas o propósito dela não é esse. O propósito da smoke é só você cobrir algum colega que está consertando, ou, por exemplo, se cobrir enquanto você está consertando, ou então você tem que passar em algum lugar que você tem certeza que vai ter gente olhando. Você larga uma smoke lá, ninguém vai te ver passando, se você soltar certo, e você faz o que você tem que fazer, contorna quem você quiser contornar, e é esse aí o objetivo da smoke, não é literalmente matar, embora você consiga eliminar alguns inimigos com smoke. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui com uma demonstração. Essa munição aqui, ela tem 50 gramas de explosivo. Não é muita coisa não, mas se você acerta aqui, vai matar alguém provavelmente, olha só. Aí, você matou os caras sufocados. Fumar faz mal. Bom, é isso aí. Esse aí foi o tutorial. Eu vou fazer mais alguns tutoriais, alguns um pouquinho mais complexos, alguns também simples, de mecânicas simples como essas mecânicas aqui. E se você gostou, deixa o like.